Bom, o que foi a primeira Revolução Industrial? Chamamos de Revolução Industrial as transformações ocorridas na Europa Ocidental entre os séculos XVIII e XIX, diretamente relacionadas à evolução do processo produtivo. Essa evolução é composta de diferentes fases. A primeira fase é o artesanato ou produção artesanal. O artesão era o dono das matérias-primas e dos instrumentos de produção e dominava todo o processo produtivo. A manufatura ou produção manufatureira é a segunda fase. As manufaturas eram grandes oficinas onde os artesãos trabalhavam sob o comando do dono, e a produção em série e a divisão do trabalho começaram a ser implantados, o que aumentava a capacidade e a velocidade da produção da empresa. A última fase é a maquinofatura ou produção mecanizada. É o momento em que surgem as máquinas industriais que substituíram ferramentas e trabalhadores. Os artesãos tornaram-se operários submetidos aos ritmos das máquinas, e esta última fase, que foi a maquinofatura, começou, a ser o marco do início da primeira revolução industrial. Ocorreu o pioneirismo inglês, do qual a Inglaterra foi o primeiro país a registrar a atividade industrial, da qual a Revolução Inglesa promoveu a burguesia ao poder, e ao acúmulo de capitais era necessário para o quê? Impulsionar a industrialização. E para isso, a Inglaterra investiu nas transformações da estrutura agrária e expansão marítimo-comercial, aumentando sua zona livre de comércio e a sua capacidade de créditos financeiros, inclusive com a criação do Banco da Inglaterra, em 1694. Os burgueses, capitalizados, investiram na indústria, adquiriram propriedades rurais e modernizaram os meios de produção. Essas ações levavam ao aumento da produtividade e redução do número de trabalhadores rurais, substituídos pelas máquinas e obrigados a migrar para as cidades. O aumento da oferta de alimentos, aliado ao desenvolvimento da medicina, proporcionou o aumento da população que, ao associado ao êxodo rural, ampliou a oferta de mão de obra barata nas cidades. Algumas condições naturais também foram decisivas para o pioneirismo inglês, como a posição geográfica privilegiada. Por ser uma ilha, os ingleses tinham maior facilidade de acesso ao comércio marítimo e à exploração das grandes mercadorias coloniais. Além disso, o subsolo inglês era rico em carvão, que era a principal fonte de energia da Revolução Inglesa, e em minério de ferro, principal matéria-prima. Ocorreu então a expansão industrial, onde a Revolução Industrial teve vários desdobramentos que podemos dividir em etapas. A primeira é limitada à Inglaterra, tendo como destaque o desenvolvimento da indústria de tecidos, no caso as indústrias têxteis, e o aperfeiçoamento das máquinas a vapor. E esse período é conhecido como Primeira Revolução Industrial e teve duração aproximada entre os anos de 1760 e 1860. Bom, o que foi a primeira Revolução Industrial? Chamamos